Olá, eu sou Marcionila Teixeira. Hoje eu vou conversar com Laurimar Rocha. Ela faz parte do projeto Casinhas, que fica lá no COC. Olá, Laurimar, tudo bom? Bom dia, Marcelina. Bom dia, Laurinha, na verdade, né? É, mais conhecida, né? Então, eu queria que você me contasse um pouco sobre a história do projeto Casinhas, né? Que tem esse nome carinhoso, na verdade, mas o nome é outro. Nós somos uma associação, né? O nome da associação, ele é Associação dos Amigos da Vila do Papelão. Porque quando a gente iniciou na favela do Papelão, que era uma favela embaixo do viaduto Capitão Temudo, lá no COC, entre a Rua Imperial e a Avenida Sul. E aí o nome da associação Amigos da Vila do Papelão acaba tendo uma sigla chamada AVIPA, que fica bem parecido com uma coisa assim de associação de avícola, né, de frango, de qualquer outra coisa, menos de uma associação de ação social com crianças. Então, as crianças mesmo, e os jovens e as mães, acabaram apelidando, né, um apelido carinhoso, batizaram a gente de Casinha, porque exatamente a gente trabalha com mais de 83 crianças, são 89 crianças na realidade, os jovens e adolescentes, e a gente não tem, a casa é sempre uma casa pequenininha, pequena demais para essa quantidade. Então, é uma casinha para essa quantidade de gente, que é um amor imenso, né? Então, ela ficou apelidada. Ah, você conhece a casinha? Se você chamar, eu conheço a Vipa, ninguém conhece dentro do COC. Mas se você disser, você é lá da... Não, eu quero ir na casinha. Pronto, todo mundo vai lhe levar lá na sede do projeto, né? Que é alugada, mas que é lá dentro do COC. E me conta o que é que a casinha faz com essas crianças, que tipo de trabalho diferenciado existe lá no COC a partir de vocês? Então, a gente trabalha lá com foco no brincar. Né? Apesar do brincar, ele ser uma coisa ainda muito, infelizmente, desmerecida no mundo, tanto no mundo de hoje como no mundo até mesmo da formação humana, o brincar ele é muito importante para as crianças, desde a questão da criatividade, da imaginação, como também nesse processo de formação que a gente fala que as crianças dentro da periferia, elas por vezes também não têm esse espaço para brincar. E como elas não têm essa questão muito do brinquedo pronto, né? Então, a gente consegue perceber coisas que elas vão ensinar pra gente, porque a gente brinca dizendo assim, que a gente vai pra lá pra brincar e elas brincam e ensinam pra gente como é o brincar real, né? Porque elas transformam qualquer coisa que a gente leve pra lá, elas desconstroem essa brincadeira e transformam num brincar muito mais divertido, muito mais verdadeiro. Andar de lado sem parar. As patinhas do caranguejo entrou no buraco, parou! Muito legal essa história. Eu lembro de uma matéria que eu fiz chamada Gaivotas da Rua Azul, que era nesse espaço aí. Sim. E as crianças, como não tinham onde brincar, elas pulavam no rio. Sim. E a brincadeira era essa, né? Porque eles não tinham sequer um campo de futebol. Então brincar é muito importante, sim. E aí eu queria saber de você que essa história de amor com o COC, na verdade, começou lá atrás, né, Laurinha? Você me contou que teve uma relação com esses meninos lá, né, que viviam em situação de rua. Me conta como foi esse começo. Então, quem me levou para a favela do Papelão, lá no COC, foi... Eu sempre tive essa afinidade com o trabalho de meninos de rua, com animais de rua, porque a minha formação é em veterinária, minha primeira formação. Hoje em dia eu faço pedagogia, por esse amor, por causa desse humano, dessa educação, né? Desse deseducar com educar. E aí, o que acontece? Um dos meninos de rua me levou na época para ver uma criança chamada Elisa, que hoje em dia Elisa tem 15 anos de idade. E aí ele porque queria que eu visse esse bebê, porque esse bebê já tinha percorrido várias unidades de saúde e não conseguia ter uma resolução, estava sem conseguir dormir, estava com problemas de pele, né? E aí, na época, eu cheguei a levar uma professora nossa lá da Rural, outro pessoal que também trabalhava com humano na área de parasito, e aí eles coletaram material, descobriram que realmente a criança era escabiose, porque os animais estavam todos com sarna e dormiam junto com as crianças no chão, nos colchões no chão. E aí, nessa história, né, de ter esse trabalho conjunto, o marido dessa professora nossa, ele é pediatra e homeopata, né? E aí ele fez com a gente, articulou uma ação em que ele tratou da criança, da Elisa, na época, né, com homeopatia. E aí essa situação das crianças de Elisa, em poucos dias ela ficou boa. E aí isso se espalhou na comunidade. Quando a gente ia lá visitar a família de Elisa, né, para ver como é que ela estava, porque a gente, na parte veterinária, a gente cuidou dos animais, né? Então era uma situação em que as pessoas não tinham água encanada, em que elas faziam fogo com fogão de lenha, então a gente teve que ensinar a água, ela tinha que ser esquentada, os lençóis, eles tinham que estar em água morna para poder evitar a questão do ácaro. Então tudo isso a gente fez de uma forma mais acessível para eles, exatamente como é que a gente pode dizer para
alguém que ele vai ter noções de higiene, que ele vive numa situação que ele não tem nem mesmo água potável para poder viver. E aí, nisso, essa história se espalhou. Quando se espalhou, a gente, toda vez que ia e entrava lá na favela para visitar a Elisa, vinha não sei quem pedindo uma dica de como é que tratava, como é que acontecia isso, e a gente acabou descobrindo outras questões lá dentro, como eram algumas crianças que elas tinham, já que não podiam criar o cachorro que estava com rabujo, as mães deixavam que elas colocassem caixinhas de sapato com fuba. Eu lembro que isso foi uma coisa que chocou bastante a gente. E aí deixavam que os ratinhos pudessem passar por lá, porque os ratinhos podiam ser melhores do que o cachorro que estava com rabujo. E aí nisso a gente quis, e aí surgiu esse desejo da gente fazer um trabalho, na época, bem assistencialista, mas com esse foco na saúde coletiva, de trabalhar com as crianças, porque eram todos catadores de rua, eram crianças que estavam fora da escola, eram crianças que não tinham espaço para brincar porque tudo era lixo, da gente fazer um trabalho desse, de saúde, assim, visando essa parte de saúde pública mesmo, assim, orientando como é que esse lixo deveria ser, essa reciclagem desse lixo. E aí, naquele espaço que antes era jogado lixo, a gente começou a colocar os papelões que eram catados pelas famílias, sentava no chão, levava tinta, levava brincadeira e ficava brincando com as crianças. E tinha a história também do Fusca, não é? Que vocês passeavam com essas crianças, mas era uma questão educativa, né, o Fusca? Então, o Fusca, né, ele já é um carro-brinquedo. Eu brinco dizendo assim, que eu tinha um carro-brinquedo. E as crianças eram apaixonadas por esse Fusca amarelinho. Então, o sonho delas era ficar passeando. Então, a gente dava voltas no quarteirão. Como a favela ficava no meio, entre a Avenida Sul e a Rua Imperial, a brincadeira toda era, quem fizesse tal coisa, andasse de chinelo, a gente podia dar uma volta no Fusca. Quem tivesse lá, que já escovasse os dentes, que não fizesse qualquer ação, também era mais 3 voltas no Fusca. Fora o passeio melhor de todos, que elas adoravam, era quando a gente enchia o Fusca de criança, né? E aí ia para a Livraria Cultura, no Recife Antigo, né? E aí levava essas crianças para a gente ter acesso aos livros, à música, porque lá você podia fazer tudo isso, né? Fazer contação de história lá com as crianças, porque criança não diferencia criança. Então, as crianças lá, mesmo tendo vindo dentro da favela, mesmo não sendo de um espaço que muitas vezes não tem esse acesso, elas entravam dentro da Livraria Cultura, a gente fazia roda de contação de história e as outras crianças estavam lá junto com a gente. Crianças que também não faziam diferença com elas, então elas se achavam nesse espaço mágico. Né? E elas adoravam isso, né? Poder ter esse acesso. Houve uma mudança de paradigma nessa associação de vocês, né? Que foi na época que retiraram essas pessoas debaixo do viaduto, né? Me conta um pouco essa mudança e o que é que vocês estão pretendendo também. Então, o que é que aconteceu? Em 2008, houve a questão da reforma desse viaduto, do Capitão Temudo, que era onde a gente resistia e vivia embaixo, né? Brincando com as crianças. E aí, nisso, as famílias foram removidas, né? Que, por sinal, elas até hoje, desde 2008 até hoje, elas ainda vivem com auxílio, algumas ainda vivem desse auxílio moradia e nunca receberam as casas que foram prometidas, né, desse programa aí. E aí, nesse processo, a gente ficou sem espaço para poder brincar e trabalhar com as crianças. E aí, nisso, a gente conseguiu formalizar a associação, que foi em 2009, e aí conseguiu uma casa, que na época era R$400, e era uma casa bem pequenininha, sempre essa questão da casa ser pequenininha, era uma casa alugada, bem pequenininha, em que a gente fazia o trabalho lá, pegando R$10 de cada um, que eram 40 pessoas amadrinhadores, que a gente brinca porque tem que amar muito para poder topar essas loucuras. E aí, desses R$10 de cada um, dava para pagar os R$400 de aluguel. E até hoje é assim, né, Laurinha? Então, até hoje é assim. Vocês contam com a ajuda desses amadrinhadores. Exatamente. E vocês querem agora também tem uma novidade, que é a história de comprar uma casa nova dentro do COC. E para isso, vocês precisam de quê? Então, a gente está num processo exatamente de fazer essa campanha para ter uma sede própria. Por que ter essa sede própria? O trabalho da gente é trabalho com arte-terapia, é trabalho com yoga, é trabalho desse brincar com as crianças e de contação de história, e envolve essa questão dessa necessidade desse espaço próprio. Por quê? Porque se a gente puder ter esse espaço próprio, que hoje em dia as crianças que eram antigamente, hoje em dia são os jovens de hoje que estão com a gente. Então, esse dinheiro que a gente iria pagar aluguel, ele estaria servindo para fazer outros tipos de ideias que os jovens hoje em dia já têm. Para trabalhar a periferia de outras formas, conseguir ver esse COC, não como um lugar de violência, mas como um lugar de resistência e de existência, né? Discutir questões das meninas negras, das LGBTs, de todo o processo que acontece lá dentro. Então, tem muitas ideias florescendo e que vieram como potência desses jovens e dessas crianças, através desse processo do brincar, e que a gente precisa fazer isso para ter uma gestão, para poder ter uma autogestão, uma autossustentação,
através disso e não precisar mais ter que estar dependendo somente dessa ajuda externa, né? Poder conseguir respirar e viver melhor dentro desse processo. O que é o coque para você, Laurinha, hoje? O coque, desde o início, ele é uma paixão. E aí ele se transformou, eu me emociono, me desculpe, ele se transformou em um caso de amor eterno, em um caso de para poder existir, eu sou coque, né? Não existe mais lá e cá, existe uma só coisa, existe um só lugar, um só espaço, um só coração, que é o coque, que é a família que me acolheu e a família que eu vivo. Essa família do brincar, essa Muito família bonito. dessas crianças. Muito bonito. Coque resiste em Coque ti resiste. e neles, né? Então, o que é que te faz feliz hoje, Laurinha? Só para a gente concluir essa entrevista. Olha, poder ser feliz hoje, eu acredito que essa visualização de poder ver esses jovens hoje serem os criadores da campanha, eles terem puxado para si essa questão da continuação do projeto, porque um dia a gente vai embora de alguma forma, né? Eles serem os idealizadores de tudo que está florescendo, que está germinando, que está existindo lá dentro, para mim é a maior felicidade. Eu não preciso de mais nada, mas eu sei que a gente precisa dessa casa e a gente conta com a ajuda de todos vocês. Quem quiser ajudar deve fazer como? Procurar quem? Que telefone? Então, nós temos um endereço no Instagram, que é a Vipa __ casinha, né? Temos também o Facebook, lá temos os dados da conta jurídica, né? E também tem os nossos contatos. Maravilha. Muita luz para esse projeto de vocês e continuidade para sempre. Muito obrigada. Gratidão. Gente, obrigada e até a próxima edição.